Galera, esse é o professor Dr. Ailton Figueira Júnior. Ele foi um dos meus primeiros professores realmente na educação física. Quando eu comecei lá em 2001, no IMES, atual USCS, Universidade de São Caetano do Sul. É, Foi o primeiro cara que eu vi dando uma aula de fisiologia. Eu falei, puta, eu preciso estudar muito isso, cara. Puta, velho. Eu não sei se você lembra daquela salinha na primeira unidade da saúde do IMES, lá em São Caetano, que era o antigo COP de São Caetano. Pô, Então mestrado foi das naquela léguas sala ali. lá. Ailton é um professor que acho que na educação física, para quem não é da área, né, mas faz atividade física, eu acho que dificilmente você vai conhecer um professor de educação física que não tenha tido pelo menos uma palestra, algum curso com Ailton. Eu acho que é difícil. Tem aí, se eu não me engano, 7 livros na área, né? Você me corrige aí qualquer coisa depois, Ailton. Musculação, treinamento de força, cardiovascular, obesidade, falando de todos os itens relacionados a isso, a treinamento. Então, queria que você fizesse uma apresentação aí para o pessoal, que te chamei hoje para um bate-papo aí, para a gente pensar junto aí no que tem por vir aí, né? E aí eu te deixo aberto aí para bater um papo com o pessoal. A gente tem pessoal da área da saúde aí, educadores físicos entrando aí, mas tenho bastante parte do grupo aí, é meus alunos da corrida. Olha que legal. Cara, então assim, primeiro, Bertão, bom estar com você. Deixar meu abraço. Obrigado pela oportunidade em conversar. A gente esteve junto lá no INS, né, cara, naquele período de transição, mas deu para fazer muita coisa boa e dali cresceu. Você viu que aquilo ali cresceu Cara, muito, mas né? eu acho que, eu não sei como tá hoje, porque puta, eu tô fora de São Caetano faz tempo, mas para mim acho que foi um dos melhores cursos de educação física que teve no, sei lá. Eu acho que foi muito bom mesmo. Eu também não estou mais lá, estou na São Judas agora, né, lá no mestrado, lá no doutorado lá. Estou dando aula lá. Então, assim, para quem não me conhece, eu fiz mestrado, fiz doutorado na área de fisiologia, de treinamento, na Unicamp. E eu estou formado há 32 anos, já sou bem velho nessa história. Eu fiquei em Cuba um período, fazendo pós-graduação em bioquímica e fisiologia do exercício. Tem vários trabalhos publicados, a gente trabalhou com atletas de alto nível, voleibol. A gente está agora com um projeto na área de triatlo, junto com um aluno meu do doutorado, que cruza bastante com esse problema que vocês estão tendo agora, né, a questão da corrida e tal. Então a gente está trabalhando nessa área. Eu tenho um livro publicado, são 7, e hoje eu recebi um recado que saiu mais um, que é um tratado de musculação, que a gente escreveu junto com o Charro, você conhece o Charro, e também com o Puto, o Alegrete, Charro é outra referência que foi top na dinos, minha formação aí. dinossauro, né? Esses caras Ah, dinossauro. mas você acabou de lançar o competitivo, a musculação competitiva, então tá saindo agora um tratado. Um ano depois saiu o tratado e, e eu vou buscar segunda-feira. Aí a gente bate um papo aí para ver essas questões. Então tem bastante publicação, a gente tem feito Show. muita coisa na área acadêmica, tentando ajudar as pessoas. Acho que vai ser um grande negócio. Na área do exercício, a gente tem que ajudar as pessoas a serem mais ativas, né, Humberto? E aí, a tua assessoria, né, teu trabalho é muito bacana, a gente se acompanha pela rede, enfim. Então, eu queria, sim, tentar ajudar o que a gente puder, ouvir vocês também. Então, é um prazer estar aqui, bater papo com essa galera da corrida que faz coisas tão bacanas aí na Show. questão da corrida. Show de bola. Nossa ideia é atender os dois públicos hoje, né? Nossos parceiros aí da educação física que estão com a gente na live aí com dúvidas e também nossos alunos da corrida aí que vai ficar aberto aí depois para a gente bater um papo mais direto com eles. Eu queria abrir com você, Ailton. Na verdade, assim, pô, a gente sabe hoje, a gente tem alguns dados hoje. Você tem isso mais frequente no seu dia a dia do que eu, né, na assessoria, mas eu também tento buscar. Então, hoje a gente tem uma sociedade que pelas estatísticas, a gente tem 45, quase 46% de pessoas que são sedentárias no Brasil. Né? Algumas regiões um pouco mais, outras menos. Desses 45%, então a gente joga 55% de ativos, os ativos que a gente tem aí de praticantes de esportes, praticantes de atividade física. Atividade física cairia aí para mais ou menos 28%. Só que quando você começa a detalhar isso aí, que é uma pesquisa feita aí pelo IBGE, pelo Ministério do Esporte, tudo isso, de atividade física, desses 28% que se alegam ativos, né, 30% deles consideram a caminhada como uma atividade física.
né? Então já cai mais ainda a porcentagem aí de praticantes de atividade física. Dos 25%, né, que a gente está falando em 3 blocos, 45 sedentários, 25 que faz esportes e 30% quase que faz atividade física. Esses 25 que faz esportes, eles consideram o futebol. Então, por exemplo, o cara se considera ativo fazendo futebol às vezes uma vez por semana, né? Então, se você for ver a nossa porcentagem de realmente a praticantes de atividade física regular, das recomendações que a gente tem hoje, é muito baixa pela minha consideração. E falando de sedentarismo no mundo, né? A gente tem dados aí, por exemplo, que nem hoje com tudo isso que está acontecendo da pandemia, tudo isso. Por exemplo, Estados Unidos está um pouco abaixo da gente, tem 40%. Isso em dados de 2015, mais ou menos, do Ministério do Esporte. A Itália, 48%. A Argentina, 68%. Isso de sedentários na população, tá? Com pesquisas parecidas. E praticamente todo mundo, né? E a Inglaterra que está no top prêmio, que seria 17%. Lógico que tem as comparações diferentes aí de, né, população, de quantidade demográfica, tudo isso. 70% da galera reclama de falta de tempo, né? Hoje, a gente tem assessorias esportivas que estão nos parques, né, que a gente atende aí, a gente tem muita gente. Tem várias assessorias esportivas. Se você passar no Ibirapuera, Parque do Povo, tem, nossa, uma infinidade. E a gente tem feito umas reuniões entre os treinadores aí de assessoria. E a gente tem se preocupado muito em atender esse pessoal da nossa assessoria, tudo isso. E às vezes não perder o aluno e tal. E os caras, às vezes, que nem, por exemplo, eu ouvi relatos de treinadores, falam, não, eu não estou mandando treino para o meu aluno online de corrida para ele fazer. Porque eu não quero ser conivente com ele fazer atividade física, não é o momento, vamos ficar parado realmente. Outros começaram a se mobilizar, fazer o treinamento funcional, que não tinha, e começaram a fazer para ter a prática de atividade física em casa. Assessorias, na verdade, teve assessorias que a gente conhece que até fez um convênio com uma academia e locou, pegou e mandou as bikes para os alunos dele fazer em casa aulas indoor. Então as assessorias estão trabalhando aí de diversas formas. E a gente sempre trabalhou com online, que minha Focus é de 2014. A gente sempre trabalhou com online. Lógico que agora, com tudo isso, a gente fechando os parques, eu comecei a fazer as lives. Do treinamento funcional. Então, assim, o online é uma coisa que a gente acha que é uma tendência, mas não é uma tendência. Está renovando, já é uma coisa que já vem de 5 a 10 anos aí, esse treino online, e é uma referência. Isso é uma coisa que eu também não quero abordar muito, porque eu sei que você vai falar com o Marquete, vocês dois aí falando isso na sexta, mas eu queria que você me falasse um pouquinho o que você acha desses serviços da assessoria, o que você teria de considerações sobre esse serviço, essas variações, esse trauma, essas novidades, o que você acha aí, Ailton? Cara, você sabe que a minha percepção, olhando toda a tendência mundial da questão do fitness, da questão do exercício e tal, é que as assessorias online vão crescer. Isso é indiscutível. Eu vejo que a gente tem uma situação que é o profissional de educação física se preparar melhor, cada vez melhor, para prescrever exercício. Nós temos ainda, no meu modo de entender, alguns problemas no entendimento da prescrição. Naquela ideia do que a gente chamaria de dose e resposta, sabe? Faz um tanto para mudar um X tanto. Essa transição é ainda muito complicada, muitas vezes, por conta das questões adaptativas, etc. Mas eu entendo que a assessoria online, para o nosso trabalho de formação, ele vai ser o que vai rolar para o futuro, porque as pessoas estão buscando mais autonomia. Esse momento mostrou que nós temos alguns recursos para autonomia e as pessoas todas estão aprendendo isso, a usar melhor isso, né? Então, eu vejo que a assessoria online, os treinamentos online, com um processo educacional conjugado, associado, que é o que a gente tem falado muito, inclusive aqui na nossa clínica São Caetano, tal, na Ósteos. As pessoas terem autonomia para fazer. Então, você atende, avalia, ensina, educa e ele faz sob sua supervisão. Muitas vezes agora online. Então, quem tinha os alunos já
entrosados, integrados nesse processo, eles estão se dando muito bem. Para quem tinha só a questão da dependência, de estar só longe, só no in loco, fazendo junto, mas não educando o sujeito, muitos não querem fazer. Então, o que eu vejo, cara, é que a tendência vai ser essa. Se a gente não se preparar para essa nova etapa, vai perder espaço, com certeza absoluta, porque é uma tendência efetiva do uso dos aplicativos, do uso das tecnologias, essa relação que tem de professor-aluno, ela vai extrapolar o exercício. Aquilo que era feito pessoalmente vai fazer como nós estamos fazendo aqui agora, e esse processo educacional tem que ser mantido, cara. Então, existem muito boas experiências, a sua experiência é muito boa, mas existem também outras experiências no mundo de assessoria. A questão de corrida, de acompanhamento de quilometragem, de distância, não sei o que lá e coisa e tal. Isso tudo é virtual, cara, né? Então, eu vejo que quem não se preparar para isso, quem está no mundo, na aplicação efetiva, achar que vai ser só lá no exercício, na hora, lá na academia ou lá no parque somente, cara, eu tenho certeza que a gente vai perder. E vai perder por muitas razões. Uma delas é o seguinte, se eu não fortalecer a discussão científica na prescrição, pode aparecer pessoas que não são formadas na área e falam assim, ó, hoje eu vou mostrar o treino que eu faço para vocês. E ele faz Como acontece, né? exercício. Como acontece? Ele vai fazer exercício mostrando para todo mundo, cara. E muita gente vai entrar nessa onda. Então, se a profissão não tomar, entre aspas, uma posição bacana na precisão do exercício, com ciência, junto com seus alunos, conscientizando, muita gente vai entrar nesse esquema dizendo assim, eu estou mostrando para vocês o que eu faço. Quem quiser seguir, me segue. E quem vai dizer que não pode? Entendeu? Então, o que eu vejo é que assessoria... Então, eu vejo diferente, né, de você prescrever e passar exercício, né? Isso é outra Passar coisa. exercício, você tem um monte de aplicativo aí com treino pronto, né? Parece que parece que a gente fica nessa perseguição com as blogueiras, né? Com os blogueiros, mas não é, né? É que a gente, não é uma perseguição, né? Deixa os caras, o que nós temos que fazer é o nosso bem feito, entendeu? Então, quer dizer, é a boa precisão do treinamento, é a boa orientação, é a boa avaliação, essa condução um pouco mais, digamos assim, próxima do aluno, a partir das necessidades deles. Hoje a gente tem estudado uma coisa chamada afetividade, bicho. E o prazer no exercício. Mesmo em caras top, os maratonistas que a gente tem, bicho, o cara que vai para o Ironman, nós estamos estudando esses caras também, o que acontece? No meio da prova, o cara fala assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? O cara já está correndo muitas vezes. há 12 horas, 10 horas. O cara fala, meu irmão, o que eu estou fazendo aqui? É uma guerra mental, né? Isso gera uma baixa afetividade. Então, como gera afetividade, vai gerar também a desistência, a perda de motivação e etc. Então, nós estamos estudando esse tipo de relação, cara, com atletas corredores, maratonistas, e com mulheres que fazem exercício em academia. Então, aí eu volto ao que você falou. Se eu não estiver avaliando o meu programa, acompanhando fisicamente nas questões mentais, psicofuncionais, do prazer, da afetividade ou até do desprazer que o exercício promove, a gente tem muita chance de perder o aluno. E é aí que a gente pode ganhar. Porque a gente não costuma trabalhar com essas variáveis, entendeu? Psicofuncionais. E eu acho que esse vai ser a tendência no futuro dos treinamentos online, certo? A gente aqui na clínica avalia muito obeso. Então, por exemplo, eu falo assim, você vai trabalhar 60%. 60% pode ser um puta desprazer pro cara. Então eu posso falar para ele trabalhar 60%. Mas ele vai dizer assim, menos, pelo menos eu faço. Ok, então faz. É melhor você fazer nesse caso
pela afetividade até ele entrar no ritmo do que você quer que ele faça. Então, essa nova configuração da percepção de que maneira o sujeito entende o exercício, cara, é o que nós vamos ter que trabalhar no futuro. Senão a gente vai perder, porque treino pronto a gente encontra. A prescrição baseada não só nas questões fisiológicas, na avaliação fisiológica, mas nos outros indicadores psicofuncionais, cara, que eu acho, que eu vejo que é a nova tendência. E não tem aplicativo fazendo isso. Não tem Sim. como fazer isso a não ser você sentar com a pessoa e educar. Velho. Vai lá. O que a gente diz é Entendeu? que realmente, né, aplicativo, que nem, por exemplo, hoje, se você pegar todas as assessorias, os trabalhos são muito próximos, muito próximos. Só que, não falando só por mim, mas você vê a relação dos alunos com os treinadores de corrida, e a grande maioria das assessorias menores, né, médio porte, pequeno porte, como a minha, por exemplo, a relação é muito direta com aquele treinador principal. Você tem outras assessorias com outros treinadores, né? O cara tem o treinador principal e tem seus auxiliares, professores e tal, mas a relação professor-aluno é muito importante. A gente tem esse trabalho do aplicativo, tudo isso, né? Que é uma programação de treino. Claro. Praticamente todas as assessorias usam o mesmo aplicativo, né? A gente tem algumas variações, lógico. Cada um tem sua percepção, sua forma de prescrever exercício, mas também não muda muito pelo que a gente vê. A gente conhece, né? A gente pega, às vezes, alunos, por exemplo, de assessorias que eu tenho. Já peguei aluno de Sergipe que treinava com outro treinador, começou a treinar comigo. Você sabe o que ele te passa o que ele estava fazendo. Então você tem essa percepção, é muito parecido. Mas é realmente esse contato com o aluno, o feedback, porque se não for uma troca, às vezes tem o lado, o professor não vai atrás de ter esse retorno do aluno, né, afetivo, de ter conseguido, do que ele está passando no dia a dia, todas essas né, variáveis que tem do treinamento, mas às vezes também você tem o outro lado do aluno também não entrar em contato. Às vezes o professor manda uma mensagem, alguma coisa, o cara não consegue responder, tem o dia a dia dele, então ele está ali, ó, tenho que seguir, porque tem muitos perfis diferentes, né? Então, assim, eu acho que o online é uma grande ferramenta que está evoluindo. Eu acho que a tendência é que realmente ficar mais e a pessoa começar a perceber mais, né? Eu acho que é que nem, por exemplo, o home office, né, nas empresas. Tinha muitas empresas ainda reluzentes com home office. Só que hoje ela teve que testar o home office e agora falou assim, meu, não tem jeito, vou adaptar isso também. Isso dá certo, né, cara? Não tem jeito, ele viu o que faz, ele viu o que funciona, né? É que meio o meu treino, por exemplo, funcional. O cara não queria fazer, por exemplo, no parque. Agora ele só tem isso para fazer. Então ele fala, pô, isso dá para fazer. Né? A gente fala de prescrição, a gente fala de tempo. Pô, eu não consigo acreditar que uma pessoa não consiga reservar 30 minutos do dia dele para fazer exercício. Eu não consigo. 2 vezes por semana. Estou falando de Você 5. sabe de uma coisa, cara? Eu tenho um amigo que mora em Aracaju e ele morava em São Paulo, foi para lá. Aí você olha o horário de trabalho dos caras lá e dos caras aqui, o horário de trabalho é o mesmo, só tem uma diferença. Ele demora 15 minutos para chegar em casa. Nós vamos demorar 2 horas, 1 hora e tanto. É fogo. Aí você chega em casa estressado, cara, você fala assim, bicho, não vou Não fazer, tem vou. outras coisas, não dá tempo. Então, E é o que você falou, acaba sendo um fator pior ainda, né? O cara acaba às vezes pensando, eu vou me sentir bem, mas acaba se sentindo mal, pior ainda. Exato. Então, quer dizer, o lance, assim, as pessoas acabam colocando a falta de tempo como uma variável importante, e não é. Eu acho que agora, cara, é a hora da gente fortalecer, assim, a posição da prática, entendeu? Entendi. É estimular a prática com prazer, cara. Acho que isso é uma coisa muito fantástica, que está na hora da gente fazer, e não olhar só para o treino como resultado físico, entendeu? Acho que agora é a hora do resultado emocional, cara. Tá todo mundo com o tempo, mas tão estressado quanto antes, fazendo outras coisas fora. Então o exercício tem que entrar. Então esse negócio, eu estou entendendo, Humberto, que é uma maneira das assessorias e dos profissionais mudarem um pouquinho a forma de entender, usando outros indicadores que não é só o físico, cara. Embora a gente estude físico, você sabe disso, todo mundo sabe Sim, disso, sim, a nossa discussão sim. está indo também para uma outra direção, velho. Porque isso que dá alguns arranjos. Então, eu acho que tem coisa bacana. Assim, ó, você viu aqui, ó, tem gente falando, a Cláudia,
A amiga Cláudia falou que é importante dançar. O Thiago, meu amigão Thiago Costa, esse cara é do basquete, é pô, monstro. O André Silva falou alguma coisa que envolve você aí, ó. Questão da assessoria, do correr, que ele desistiu de correr quase. Trocou para outra maratona. Isso é maluco, né? É um dos malucos que a gente está falando aí. E aí foi pro outro lado, cara. Então, Mas é. esse jogo é interessante, né? Eu acho que assim, aqui na assessoria esportivas, é que nem, por exemplo, a gente tem todo esse contexto e acaba cada uma tendo um perfil. E, por exemplo, dificilmente você vê um público que não. O público que está começando, é muito difícil o cara já procurar direto, escolhendo uma atividade física, é muito difícil ele escolher direto uma assessoria esportiva para começar a correr. Né? Porque ele já tem aquela visão de que vai ter que correr 2 horas, 3 horas. Né? E aí eu tenho muito aluno que está iniciando, que começa correndo, caminhando com a gente nos parques. E aí esse contato, treinador e outras pessoas, em pouco tempo transforma ele já começa a querer, vou fazer uma provinha com você de 5 quilômetros, que não consegue nem fazer toda correndo. Mas ele começa a fazer um corre-anda, por exemplo. Cara, você vem um ano depois, uma pessoa que realmente consegue manter a frequência, né, a evolução e a mudança de parâmetro. Né? Eu tenho, né, a gente fala de atividade física, de sedentarismo, eu penso assim, meus amigos particulares, meus familiares, quantos deles realmente fazem atividade física regular? E quantos desses a gente não está tentando incentivar direto aí tudo isso? E as pessoas pensam, louco, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Eu não consigo acordar 5 horas da manhã para correr no sábado. Não é isso. Não é isso, não adianta. Acordar 5 horas da manhã no sábado, é outro patamar. Eu acho que tem que ter espelhos, pô, queria chegar naquele ponto, mas tem que saber de onde você está surgindo, saindo também, né? Então não adianta querer a partir da manhã e 5 horas da manhã no Ibirapuera, não vai. Não, não resolve. Assim, o lance é assim, até o Jarbas, o professor Jarbas está aqui, a gente fez uma live outro dia falando da questão da corrida e da caminhada. Exatamente no que você está falando. Que é o processo biomecânico, ele estuda biomecânico, o processo de chegar nessa evolução. E aí a palavra-chave, cara, é essa que você postulou aí, é frequência. Todo mundo acha que é a intensidade que vai dar jogo. A intensidade dá jogo para quem já tem a aptidão. Já tem a frequência. Já tem a frequência, exato. Então, É os caras isso, querem concordo começar plenamente. com baixa frequência e alta intensidade. Porra, exatamente. não é isso. É o contrário. Vai ter que começar com mais frequência, numa certa intensidade, né? E ir aumentando essa intensidade depois da frequência que você quer fazer. Porque senão a gente não organiza fisiologicamente esse treino. Não adapta tendão, não adapta músculo, eu quero fazer tempo mais rápido. Aí eu começo a aumentar a chance de lesão, não adianta. Então eu vejo que o que vocês estão fazendo, o que você está falando, o que vocês estão fazendo na assessoria, que é a frequência, que é a constância. Cara, isso é o jogo. E aí, não é para falar assim, para ter uma boa mudança, tem que fazer de madrugada. Não. É para fazer um pouco, depois aumenta um pouco, depois sobe um pouco. E aí, esse pouquinho, talvez um determinado nível, que nem o Luiz, que está aqui entrando agora, que é o colega que a gente que é meu aluno doutorado, tudo bem. Esses caras do grupo do ultramaratonismo, da galera do triatlon, esses Ironman, esses caras nesse período agora, a gente não sabe como estão sentindo. A gente está fazendo uma pesquisa sobre isso, que é outra ponta. Mas tem cara, para esses caras que rodam, sei lá, 200 quilômetros por semana de bike, pelo menos, esse cara levanta às 5 da manhã. Mas esse é outro cara. Não, isso. É outro patamar. Nós temos que trabalhar com o sujeito na pequena mudança, velho. O que a gente começa, que nem, por exemplo, eu hoje na minha assessoria, nós começamos, nosso forte é a corrida. Hoje eu tenho iniciado de 1 ano e meio para cá o triatlon com alguns alunos. Então, quando o aluno chega a um nível de falar assim, eu estou pensando no Iron, estou pensando no meio Iron, tal, normalmente a primeira pergunta que fala assim, peraí, mas você já conversou com a sua esposa?
Então, é exatamente aquilo, cara. O fator, né, dessas variáveis, né, de dormir, de acordar cedo, trabalho, tudo isso. Então, são coisas que... E é outro patamar, não adianta. Eu já tive alunos que entraram em contato com a gente online aí, que eu nem conheço e tal. O cara falou assim, eu queria correr uma maratona. Eu falei, pô, legal. Conversando online, entrevista online. Mas você já correu? Não, não corro. Comecei a fazer atividade física e tal. Eu falei, não, legal. É bom você ter um objetivo lá em cima, né? Mas vamos começar a dar os primeiros passos, né? Então, normalmente a pessoa acaba vendo a corrida, o triatlo, o cara fala, pô, é show de bola, meu. A sensação que você tem de terminar uma prova dessa, só quem fez conhece, né? Aí as pessoas veem aquilo e falam, eu quero ser corredor e para ser corredor tem que ser assim. Então, muitas vezes acabam se frustrando, porque, meu, começa a treinar, vê o cara correndo junto com ela no treino ali 10 vezes mais rápido que ela, 10 voltas a mais, e acaba se frustrando. Então isso é tudo, é um fator também, né, que as pessoas às vezes colocam né, um sonho na cabeça e acabam, pô, não vou chegar nesse nível nunca, né? E aí, eu só vou falar uns dados, que meio a gente está falando de tudo isso. Eu estou fazendo uma pesquisa com os meus alunos da Focus agora, principalmente esse período, Legal. tudo isso aí, e com os meus alunos ativos hoje. Pra você ter uma ideia dos meus alunos ativos, só um rapidinho para a gente continuar nesse assunto aí, depois meio que Importante abrir aí saber. para a galera. 80% dos meus alunos se consideram de moderado a muito saudáveis. 80%. 73% deles treinavam pelo menos 2 vezes por semana antes da quarentena. 73% dos meus alunos. Que caiu agora para 50 e pouquinho. Então, 20% dos meus alunos não estão treinando mais pelo menos 2 vezes por semana. Tá? Tem o cara que treinava 5 a 6. 93% deles, mesmo os que não estão treinando e tal, consideram que é muito ou extremamente importante a atividade física na vida deles. Então, quase todo mundo que treina comigo sabe dessa importância. 75% deles fazem funcional e corrida, isso é mesclado, com uma porcentagem menor de bike, natação, pilates, tudo isso, mas o principal é o funcional e a corrida. E aí a gente está numa média de 43% de pessoas dormindo pior nesse período, comendo mais, tá? E eles acham que a atividade física, para os meus alunos ativos, que a atividade física em casa é praticamente um paliativo para a manutenção. Isso é Sim. para a galera que está treinando já, né? Mas é isso que eu falo, gente. Eu tenho hoje uma adesão nos meus treinos online maior de fora da minha assessoria anterior do que de quem está treinando comigo já há 4 anos, por exemplo. Entendeu? Sabe que eu É pensei louco o nisso? negócio. Porque o sujeito é assim, ó. Ele fala assim, eu treino com o Humberto, eu treino lá na Focus. E aí, cara, o que acontece? Eu não consigo estar junto, seguir como é. Então eu vou esperar para voltar. Vou E muita esperar. gente faz Não, isso. muita gente. E o que Muita gente. você falou, que são 20% a menos, hoje a média mundial de redução, ela chegou na Espanha, durante essa coisa toda, em caras que faziam, chegou a 38%, e no melhor resultado chegou a uma redução de 12%. Faz a média, está uns 20 e pouco. É isso Então, o aí, que você está no geral. falando que você diminuiu é o que diminuiu praticamente no mundo No inteiro para quem mundo. fazia exercício regular, por conta desse negócio. Aí vem uma segunda fase, que não podia nada para ninguém. E aí todo mundo, alguns seguiram, outros não. Agora está virando o fio. Todo mundo percebeu da importância do exercício, mesmo aqueles que não faziam. Atividade física entrou na mídia, entendeu? E entrou na cabeça das pessoas. Então, agora o que eu estou imaginando? Que muita gente que não fazia vai passar a fazer. Aqueles que faziam podem ser que desistam de fazer e alguns parem temporariamente de fazer. Então, o que eu imagino agora é que as assessorias, que as academias, que as clínicas, enfim, estúdio, aumente em relação às informações todas que geraram a partir da questão da importância do exercício. E acho que tem um outro problema aí. Eu estou achando mesmo que tem um outro problema aí. Qual que é o outro problema? Como as pessoas estão comendo mais, o peso vai aumentar. Não tem E a como. hora que aumenta o peso, Não. começa a Dormindo depender pior, muitas vezes dormindo mais, e dormindo pior e dormindo. comendo mais.
Ó, o cara está dormindo mais, está dormindo fora de hora, comparado com o que ele fazia antes, porque agora ele pode acordar mais tarde. Eu estou fazendo isso. Eu estou dormindo 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu estou dormindo mais aí o tarde. cara pega, dorme, sei lá, 2 horas e acorda às 7h30. 10, 8. Para começar a trabalhar às 9. Entendeu? É isso. Então o cara dorme fora de hora, come mal, come mais até, não mal, mas mais, e derruba o gasto calórico, porque não está fazendo com você ou com ninguém. Então esse cara vai engordar. E aí nós vamos gerar um outro problema, que é a questão desse aumento do peso e torcer para esses caras voltarem a fazer exercício. Mas muita gente não vai voltar. Então nós vamos ter um próximo problema, Humberto, que é o seguinte, cara, todas as pessoas que estão hoje se internando por causa do Covid, pelo menos 49% tem excesso de peso. Se você pegar o excesso de peso e obesidade, isso vai para quase 80%. Nós vemos hoje, acho que então, quer dizer, um estudo de 80 e poucos por cento. Exato. Então, se a gente não pensar, se as pessoas não pensarem nessa questão da obesidade como um fator que vai encadear futuramente, porque essa pandemia vai acabar e daqui um mês, no máximo, já acabou. Não pensar no que vai fazer para frente, esse cara vai ficar cada vez mais agravado, cada vez mais doente. Então, a questão da caminhada, da corrida, do exercício regular, a frequência do exercício, ela tem que entrar na agenda das pessoas, entendeu? O que eu estou fazendo todo dia? Todo dia eu estou saindo 2 vezes ao dia. O tempo que eu gastava para ir trabalhar, eu estou usando para fazer minha atividade física. Aqui no condomínio mesmo, porque eu não posso usar academia por conta das coisas fazer aqui em casa. E o período que eu volto, fazer a mesma coisa. Mas mesmo assim, cara, eu vejo a tendência de comer mais, por mais que você se policie, ela é uma loucura, cara. Parece que porque eu acho que assim, a gente está em casa, você acaba quebrando a sua rotina, de hora de dormir, hora de comer, tudo isso, não tem jeito, né? E aí, se você não controlar um pouco, eu acho que acaba comendo mais. As assessorias vão ter que reavaliar, a gente vai ter que reavaliar os alunos, reavaliar, para reposicionar essa programação, porque vai estar todo mundo mais pesado, fora de forma, alguns vão estar desestimulados. Então... eu vi ali que eu não sei se é esse amigo nosso aí, Solos Treinamento, ele está falando que os atletas de triatlon têm mantido praticamente 100% aí, os atletas mantido 5 vezes por semana. Eu acredito, viu? Eu tenho atleta que está treinando normal, mas é lógico, né? A gente diminuiu a programação, volume, intensidade, para manter, né? Na verdade, assim, a minha assessoria, eu tinha colocado, eu parei acho que dia 17 de março. Vamos prorrogar uma semana, ficamos naquela, aí dia 24 entrou a quarentena e tal. E aí então no final de março eu coloquei uma programação de treino para todos os meus alunos de manutenção. Menor volume, menor frequência, fazendo os treinos aí de funcional para quem consegue fazer treino na esteira e tudo isso. Tem alunos que estão correndo no condomínio, né? Eu acho que assim, todo mundo é adulto, né? Eu tenho alunos que eu vejo, vão correr no Ibirapuera, lá para a parte de fora, tudo isso, todo mundo é adulto, sabe do seu risco. Né? Como alguns outros treinadores pegaram e falaram, não, eu não mando treino online da corrida para os meus alunos. Então nós agimos nessa parte diferente. E aí, pegando esse fio da meada, eu acredito que tenha realmente gente treinando, mas com uma intensidade menor. As provas estão todas aí praticamente canceladas, ainda tinha uma previsão, já estão começando a remarcar a previsão. Então, a gente não sabe o que vai acontecer das corridas, por exemplo, esse ano, da galera que faz prova, que tem maratona marcada, que tem triatlon marcado, tudo isso. E aí, eu peguei esse gancho para entrar numa coisa, que nem a gente viu esses dias, as recomendações, os procedimentos para a abertura reabertura das academias. Né? Então, tipo, ar-condicionado, revisão, controle de frequência, diminuir esteiras, diminuir aparelhos. Na minha percepção, hoje eu trabalho fora da assessoria, eu trabalho também com o personal nas academias de São Paulo, né? E algumas das redes também. Então, a gente sabe assim que, e a gente sabe que as redes, né, uma das grandes redes ajudou
nessa confecção de procedimentos para reabertura. Eu não acredito que aquilo seja uma coisa que vá ser possível de se controlar. Você pegar numa academia, né, nessas academias nas unidades da grande rede, pegar e diminuir metade da esteira, afastar, diminuir aparelho, eu acho que isso é uma coisa que não é muito possível, mas especificamente de academias. E aí, pensando nisso, nessas recomendações de procedimentos, nós tivemos um estudo que até você postou esses dias, daquele que saiu, eu não lembro de onde foi, até peguei o Da estudo para ver hoje, Bélgica. 14 metros para correr, para você ter o rastro de saliva, para não ter... Então, por exemplo, vamos se pensar em procedimentos também para corrida de rua, no parque, como é que a gente vai voltar? Vamos todo mundo correr de máscara? Então, esse tipo de coisa que é uma nova realidade, né? Eu acho que às vezes, muitas vezes, é um cuidado extremo, mas quando a gente vai pensar na população em geral, não dá para fazer, quem faz isso, quem está mais condicionado, quem está... Então não dá para fazer um meio termo em muitas coisas. Mas pensando em tudo isso, que a gente tem uma previsão aí de retornar daqui 15 dias, por exemplo, eu acho que acredito que academias e parques vão demorar um pouco mais, porque vai começar a abrir as coisas, né? Aí, né? Primeiro os essenciais e tal, mas eu acredito que academias e parques vão demorar um pouco mais. Eu acho que provavelmente lá para junho. O que você acha disso, Ailton? Eu até gostei muito da consideração que você fez desse artigo lá. 14 metros para quem está correndo, 10 metros para quem está andando, sei lá, 30 metros para quem está pedalando de distância. Não tem como, não é viável isso. Eu acho que é tão quanto você querer pegar uma academia que tem 100 esteiras e amanhã ele tirar 50. O que você acha? Entendi. Olha só, são muitos pontos legais que você falou, e eu vou tentar aqui ser o mais pedagógico possível para as pessoas me entenderem e não entenderem mal o que eu quero dizer. Então, Não, a gente tem que ter cuidado onde te pisa nessa hora, né? Porque senão amanhã olha chove. só, os caras vão achar que eu sou favorável a uma coisa e contra a outra, eu vou explicar a minha Sim, posição. sim. Então, primeira observação, em relação à questão do vírus e da transmissibilidade. Quando você entra em quarentena, a gente se afasta, é possível que essa carga viral ela venha para frente. Então, o pico, por exemplo, isso é um estudo de Harvard, eu fico uma semana em quarentena, ou duas. Cara, todo mundo pega aqui e já acaba. Agora eu abro o time da quarentena, 3 meses. A curva é mais chata, mas também ela é mais longa. Uhum. Muito mais longa. Então existe uma coisa chamada barreira biológica do vírus. Ou seja, eu pego o vírus e você pega. Nós dois já estamos imunizados. E aí a gente entra em contato com outro cara, que ele também pega, mas não manifesta, porque 80%, 85% das pessoas que pegam e passam são pessoas assintomáticas. Sintomático. Então você pega, eu pego, passei para cá, você passou para lá, então já criou uma barreira em 4. Então eu posso passar para 3, mas não quer dizer que os 3 vão ficar doentes. E se ficar doente, a grande maioria, fora do grupo dos sujeitos que já são doentes, então olha só, quem é doente? É o sujeito que é hipertenso medicado, é o diabético medicado, é o sujeito obeso, não é gordinho, é obeso, é o idoso. Esses caras, eles precisam de atenção. Esse é um grupo que está fora da barreira imunológica, porque a gente tem que deixar o vírus longe deles. Porque, senão, são esses caras que vão competir com os infartados que normalmente chegam para as UTIs do dia a dia. São as doenças pneumológicas que chegam todo dia. E aí eu coloco mais um para competir com aquele que já está no ritmo de todas as doenças que existiam antes. Então, primeiro ponto, quanto mais eu fecho, o pico sobe, mais cai da contaminação. Nós vamos manter esse negócio até agosto. Você vai ver, vai ter até outubro, novembro, gente contaminando, porque abriu o leque. Isso só aconteceu por uma coisa. Primeiro, a gente não tem testagem. E segundo, não tem
hospital para todo mundo. Embora, volto a dizer, a barreira imunológica, ela acontece e ela não manifesta. Então, existe uma situação hoje que tomou uma circunstância confusa perante a curva da contaminação e a curva da barreira imunológica versus a disponibilidade do serviço de saúde. Essa é a questão. Sim. Por conta disso, começa a aparecer um monte de bobagem. Uma delas foi o exercício sendo feito a uma certa distância, porque a saliva, o suor, poderiam ser vetores de transmissão do vírus. Então, tinha que manter distância. A questão é o seguinte, Humberto, não tem nenhuma justificativa para as distâncias que as pessoas colocaram. Primeiro, não tem. Aquilo ali foi um projeto que foi feito num laboratório, que os caras correram numa esteira e verificaram qual era o arrasto de suor perante uma velocidade de ar controlada, que seria o equivalente... O vento contra, né? O vento contra, e verificou qual era o impacto disso numa plataforma e fez a análise do que tinha ali. Então, falou, olha, 14 metros não aparece nenhum resquício, 5 metros aparece, então eles começaram a aproximar, chutar esse negócio. E aí foi para a televisão, foi aquela loucura toda. Você viu que do jeito que começou, acabou. Você viu, né? Não, foi uma semana de divulgação do artigo. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, Ailton. Aí eu tenho aqui, ó, esse cara aqui é o meu mestre aqui, o Andrei, do Jiu-Jitsu. Imagina esse cara para voltar a fazer atividade física. Pois é, Ele tá com a equipe parada há mais tempo que eu. Entendeu? Então essa não volta esse ano, se for pensar nesse tipo de recomendação. É uma besteira isso daí, concorda? Então isso daí acabou, não tem recomendação nenhuma, primeiro. 2, abrir academia. Eu concordo com você que abrir academia nesse momento, ele pode gerar aglomeração. E na aglomeração, logicamente, a proximidade, a questão, ela pode ser um fator de transmissibilidade ali, até porque o problema não está no falar, ele está no tocar, é na higiene das mãos que está o problema. Uhum. Então, a higiene do local e a higiene da mão, que é o grande problema de muito mais transmissibilidade. Porque eu vou falar com você e a gente mantém uma certa distância, nada acontece. Mas a hora que eu coloco a mão no equipamento, eu levo isso pro resto do dia, se eu não tiver uma higienização. Então, o Giancarlo aqui está perguntando do suor, Ailton. Se é possível transmitir pelo suor. Que nem a gente está falando de tudo isso. Não, pelo que eu tinha visto, que também não tinha indícios de transmissão pelo suor. Não tem evidência nenhuma que o suor é capaz de fazer esse processo de transmissão. Não tem. Até porque o suor, você entendeu? O vírus ele tem que estar dentro da célula. Ou tem que estar numa área líquida, que no caso seria a saliva, que seria o líquido intersticial na célula. E o suor, cara, isso é uma transição de sangue-pele. Então ele não vai ficar ali. O vírus vai se ocupar em 2 lugares, principalmente. Um deles é pulmão e o outro é tecido adiposo. O tecido adiposo é um excelente lugar para o vírus multiplicar, tá? Inclusive, saiu um artigo hoje sobre essa discussão de como que o tecido adiposo atua como forma de auxílio na multiplicação viral dentro de você. Então, o suor, velho, nada pega. Isso daí deixa rolar e boa. Então, vale muito pela questão da aglomeração em si e do local, onde eu ponho a mão, onde eu pego, onde eu faço exercício. É aí que está o problema. Então, os trabalhos mostram que a higienização ela é mais importante
do que o isolamento. Aí você fala, então por que isolou? Isolou porque a gente não tem condição de controlar as pessoas. Então, era que se você estratificasse, Sim. geraria uma outra posição. Então, essa é a segunda, da questão da academia. Então, acredito, concordo com você, que não é horário, momento de nós abrirmos ainda por conta desse contexto da higienização que precisa manter. E aí vai criar um outro problema. Eu chego na academia, você chega. Quem entra? É. Entra você ou entro eu? Não, estão fazendo um racionamento. É difícil. Como é que vai ser esse controle? Não tem como controlar. Então, é Né? difícil. A Eu Tami, concordo que... a Tami Shoma aqui, eu não a conheço pelo Instagram, ela está perguntando se acha que é possível em maio. Eu acho que não, pelo que eu tenho visto. Mas você acha que é possível essa reabertura com esses procedimentos aí nas academias em maio? Eu acho que em maio não. Eu A acho que gente não. vai voltar, se for início de junho, É. meio de junho, talvez. Porque eu acho que se Mas, voltar com esses procedimentos não. Fora que assim, beleza, quem participou da criação, né, dos procedimentos, certamente vai se adaptar. Mas e as pequenas academias? Tem academia em São Paulo, Grande São Paulo, Brasil, que não tem ar-condicionado, por exemplo. Não tem exato, como restringir, não não tem. existe isso. Né? E Galera, outra, a gente tem 10 minutinhos aí, porque é 1 hora no máximo aqui no Insta. Vocês podem ir fazendo pergunta, a gente está meio que finalizando, daria mais 2 horas de conversa aqui, e a gente vai tentando responder aí durante essa finalização nossa, beleza? até Bora porque. lá. Bora lá, então olha só. Então, e vem a terceira questão que você falou da máscara. Velho, não tem Sim, nenhum, sim. não tem nenhum sentido correr de máscara. Não precisa. Olha só, eu vejo as pessoas dentro do carro, eu e minha mulher de máscara, certo? Pô, mas a gente vai Vi muito. correr. Estamos em Hoje eu casa. saí, eu vi muita gente dirigindo. Muito. Então, isso não tem sentido. Inclusive, olha só, é desconfortável, vai molhar, eu vou ter que ter uma outra dinâmica. Então é o seguinte, eu não saio de máscara, eu só saio usando a máscara quando eu vou entrar em algum lugar, Sim, por concordo. exemplo, o mercado, mas para exercício, jamais. Concordo. Jamais. Então, Ailton, falando nisso, você acha que tem algum risco, por exemplo, se vamos supor que em maio reabram os parques, você acha que para as assessorias, qual que seria a recomendação, a sua, como né, a referência que eu tenho para mim? Humberto, você está retomando os treinos, eu acho que você deveria falar para os seus alunos algum procedimento para voltar a correr em grupos. O que você acha? olha só, como a assessoria corre em grupo, tem que manter um distanciamento entre as pessoas para correr. Isso é importante no momento, embora até o final de maio essa curva vai começar a declinar um Cair. pouquinho. Isso já vai abrir um pouco menos essa questão de preocupação. Então, a primeira coisa seria corre, mas não fica aglomerado antes de correr. Corre com seus. Pode correr com o seu parceiro, não tem nenhum problema correr lado a Também lado. acho. Você pode Também conversar acho. aqui. Isso não vai ser nenhum problema para esse cara aqui, não vai ser. Então, o que eu vejo é que, até porque as pessoas treinadas já têm uma barreira imunológica melhor, Certeza. então, o que eu diria é o seguinte: volta a correr, não aglomera, mantenha a higiene, segue a prescrição que você vai determinar, até por conta do tempo parado, quem ficou, quem não ficou e tal. Mas o fato é o seguinte: volta e põe a programação de novo no lugar. Eu vejo que neste momento, não sei se dá para programar para as provas, né, para as corridas, porque a gente Não. não sabe como vai ser o calendário, mas volta na programação de melhor e manutenção, e aí vê qual que é a prova melhor para fazer os ajustes finais, mas tem que voltar a É. fazer. Pô. Essa é a linha que a gente pretende seguir aí, que a gente tem feito, né? Isso que a gente tem. Show de bola. Galera, mais alguma pergunta aí pra gente aí? Estamos acabando o tempo aí, temos mais uns 5 minutos. Professor, não é Olha fácil só, não, viu? tem uma colega chamada Tamira, falou que foi minha aluna, muito bom te ver, Tamira. E aí a questão do CREF soltou uma nota. Na verdade, a nota que o CREF Foi. soltou
foi que as academias não foram fechadas por conta de determinação do CREF, e sem dúvida nenhuma é um local de prevenção ali, né? Mas a gente pode fazer outras prevenções e talvez aí a gente tenha até outras dinâmicas em relação a isso, estimular a prática do exercício, fazer exercício em casa, na rua. Nada impede de correr na rua, nada impede de correr na rua. Também acho. Eu tenho visto aqui, corre na rua, caminha, faça o exercício de força em casa. Se você está fora, faz os exercícios de tiro, enfim, como você pode, em função de onde você mora, das condições das pessoas, etc. Mas se for possível usar o espaço, use o espaço. Ele não é um fator impeditivo. Estou ouvindo aí que vai ter que usar máscara semana que vem, na hora que você sair de casa. Esse momento da curva vai cair. E não é por causa da máscara, é porque nós já estamos na barreira, nós já estamos há praticamente 1 mês e meio fora e a curva continua crescendo. Você vê como é que não é o isolamento que faz a curva parar? Entendo. Eu concordo também. Então não adianta você usar máscara para correr, não adianta usar máscara para caminhar. Se eu vou entrar no ônibus, é uma coisa. Se eu vou entrar no metrô, é uma coisa. Se eu vou no mercado, é uma coisa. Eu estou saindo dentro do meu carro ou para correr na rua, não tem o menor nexo causal. Concordo, entendeu? E concordo. pior que a verdade virou mentira, Humbertão. Aí é fogo. Não, a mesma máscara, no início de... virou verdade, sei lá, também. No início de tudo isso, a máscara eles não recomendavam, né? Começaram a recomendar e agora tem alguns estados aí, me dá uma apagada aqui, alguns estados que já decretou a obrigatoriedade de sair na rua de máscara. Né? Então, são coisas que toda hora estão mudando. Não, e recomendado faz em casa. Em casa, cara, não tem sentido nenhum. Quem diz que a minha máscara feita em casa é própria para isso, né? Mas infelizmente é aquilo que a gente sabe, né? Na verdade tem um controle que é meio que geral, a gente sabe que realmente se não tivesse uma diminuição do fluxo, que nem, por exemplo, a região onde eu trabalho, Moema, Itaim, ali a concentração, Moema, Itaim, Brooklyn, ali a maior concentração, acho que, de fluxo de São Paulo, e dali vai todo mundo para toda a região. Né? Você vai na hora do almoço ali nos restaurantes, ali tem muita gente. E esse contato acaba não sendo... é muito difícil você controlar isso, né? Shoppings, tudo isso. Então eu acho que realmente é válido, né? Fecharam os parques, mas não porque não pode, eu acredito, né? Pelo que a gente tem visto. Não é porque não pode usar não pode correr, mas é porque o pessoal ia fazer um piquenique no parque, lá ia sentar 30 negros na grama, sabe? Aí não dá, né? Aí não exatamente dá. Isso. Concordo. Mas é isso, eu acho que, uma puta conversa, na verdade, assim, usei também, para ter algumas confirmações e orientações aí sua. Pô, cara, você pra mim é uma referência. Você tava falando que você tá velhinho, mas o meu também tá ficando embaçado, né? Já tá quase 20 anos aí da formação. A área, eu acho que realmente é o caminho. A gente tem muito professor bom, mas eu acho que a gente falta muita especialização. A gente não adianta ficar lutando contra o cara da autoassessoria, o blogueiro e tal. Pô, o nosso diferencial não é passar o exercício. Passar o exercício, você entra na internet, tem treino pronto, tem aplicativo de graça, aplicativo pago. O nosso diferencial é esse contato com o aluno, esse feedback, esse controle de carga, esse controle dessas variáveis que você está falando, que é uma coisa que a gente não tem o costume de fazer. Isso eu tenho certeza. O nosso controle de todas essas variáveis, sono, amigos, rotina, isso é muito difícil a gente controlar, mas eu acho que está virando, né? Os próprios aplicativos que a gente usa aí na assessoria começa a ter alguns parâmetros, né? Puxa, que nem, por exemplo, o Garmin hoje, né? Não chamando a marca, né? Mas, cara, meus alunos todos usam o Garmin. Cara, você tem tudo. A frequência cardíaca dele o dia inteiro, frequência cardíaca no treino, se ele treinou aeróbio, se ele treinou musculação, tudo. Você tem a vida do cara no Garmin Connect ali de todos os meus alunos. Então, você tem muita informação ali que a gente precisaria usar muito mais, né? E aí, Sailton, quiser dar uma finalizada, se você viu alguma mensagem da galera aí que eu perdi aqui, valeu, galera, profissionais da área, tamo junto, valeu, legal. Meus alunos aí da corrida, espero que a gente tenha ajudado. Tem muita gente bacana, queria te agradecer, Humberto, pela oportunidade, alguns colegas, pelos colegas estarem aqui, né, a gente batendo esse papo.
E deixar meu abraço. Vocês sabem que eu fico à disposição de vocês, no que vocês precisarem, lá na São Judas, e aqui também na nossa clínica em São Caetano, na Ósseos, quem tiver Show. interesse. Quero conhecer, Fica quero super à conhecer. vontade, a gente, né? Tamo junto. E eu vou falar para os meus colegas seguirem você aí no seu Show, Insta, tá show. bom? Vamos trocar aí, mandar essa live aí, galera. Tá salvo, vou deixar também aí no meu Ah, YouTube legal. aí. Aí eu vou gravar ela, mandar pro YouTube, a gente deixa salvo aí para vocês acompanharem aí também. A gente tem um minutinho aí para finalizar. Mais uma vez, mestrão, muito obrigado. Irmão, Tamo junto, você é uma referência para nós aí na área, tô certeza. feliz, tô feliz em ver teu crescimento, velho. Muito obrigado, Show, viu? cara, show, show. Quando eu Tamo vejo junto, meus alunos brigadão. felizes, cara, e bem, E você tem aluno grande, hein? Você tem aluno grande. Eu tava vendo, pô, pra mim, você deu aula pro Léo, você deu aula pro Paulo Marquete, tá louco, velho. Isso aí é. nós estamos juntos. Só Porque eu sou um cara monstro. feliz. Eu vejo meus alunos felizes, eu fico feliz. Saúde É, pra show de vocês. bola. Obrigado, galera. Valeu, galera. Muito obrigado. Beijo Valeu. grande. Valeu. Saúde. Obrigado.